Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então de Napoleão Hill, que foi escrito logo depois que ele escreveu o livro Pense e Enriqueça. Esse livro a gente fez também uma série, eu deixo aqui se vocês quiserem ver. E foi o livro que se tornou o mais conhecido de todos os tempos, ele se tornou mais conhecido por esse livro, Pense e Enriqueça, que foi publicado em 1937 e se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos de Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Esse então é Napoleão Hill, que viveu entre 1883 e 1970. E ele é um autor e empreendedor norte-americano. E aí ele é o autor desse livro, foi ele, desse aqui agora que a gente está vendo, Mais Esperto que o Diabo, foi ele exatamente que encontrou o diabo e tirou dele uma confissão fantástica que inclui, entre outras coisas, onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas, mas que no final vai nos mostrar como cada um de nós pode vencê-lo tranquilamente. Porém, esse livro ele não foi assim tão facilmente aceito, não. Ele ficou depois do lançamento do Pense e Enriqueça, esse livro ficou, que ele fez o manuscrito desse livro, ficou escondido, o lançamento dele não foi autorizado, porque foi considerado muito controverso pela família, pelos próprios amigos e conselheiros e principalmente pelos irmãos da igreja, do próprio Napoleão Hill. Então, por quê? Porque ele bate muito ali, ele diz que as pessoas se alienam, as pessoas se aprendem a se alienar exatamente por aquele pacote de dogmas, de crenças que impedem, que limitam elas a terem o pensamento, a saber pensar por elas próprias. Ele diz que quem é responsável por isso é basicamente a família, os pais, os líderes religiosos e a escola, que não é que não ensina o que deveria, mas não ensina também como a criança deve pensar por ela própria. Então eu acredito que seja por isso que justifica que ficou tanto tempo o livro dele. Dizem que ele ficou 80 anos em segredo, mas que por meio dessa entrevista exclusiva ele quebrou o código secreto da mente do diabo e vai trazer todas essas informações para a gente, porque dessa forma, se a gente deseja, para quem deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgirem no caminho, esse livro será um presente daquele que você deve amar sempre e muito, você mesmo. Eu acredito, esse livro, então, se a gente estiver lendo, vai ser o grande presente que a gente pode dar para nós mesmos, isso que está escrito, né? Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e as armadilhas mentais dele, acabamos nos aproximando mais de Deus. E isso ele volta a dizer aqui nesse outro trecho, que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus, pois aqui no meio do livro, o próprio diabo diz que as pessoas o temem porque não confiam em Deus. Então é aquilo da gente ter pego um pacote de dogmas que fala que Deus é ciumento e vingativo, que divide espaço com o diabo, sem entender que no absoluto só há Deus, só há o bem, que há, como ele diz, ele é o lado negativo do átomo, porque nessa realidade do dual tudo é constituído de átomo. O professor Hélio Couto explica que se colocar um microscópio sobre uma mesa ou sobre a testa de quem quer que seja, ou de um animal, de qualquer coisa, ou uma árvore, e vai se abrindo, vai se chegar no vácuo quântico. É depois que começa a se ser manifestado, é que isso começa, a partir de tudo isso, que vai Deus experienciando através de tudo que há. E para experienciar nessa realidade há luz e sombras, mas é nessa realidade do dual, e ele é a contrapartida do bem,
Nessa realidade, o professor Hélio Couto também diz que não há o mal, que há a ausência do bem, e ele diz que ele é, então, essa parte negativa do átomo, porém ele vive, ele ganha vida, ele pode agir quando nós o alimentamos na nossa mente. Como é que ele entra na nossa mente? A gente baixa a nossa vibração, ele planta o medo, aí o medo vem, abre a porta da nossa mente para ele, porque a nossa mente só pode ser aberta de dentro para fora. Ninguém pode abrir a nossa mente e dizer, muda aí essa chave, começa a pensar positivo, que assim ele não tem espaço mais. Só nós podemos. E aí nós baixamos a nossa vibração e ele tem como plantar o medo na nossa mente. E aí depois o medo abre a porta para ele. Mas ele diz que isso acontece por causa do ritmo hipnótico, porque tudo aquilo que a gente repete incessantemente, habitualmente, se torna então uma realidade. A natureza faz com que aquilo se torne a nossa realidade. Mas aí é possível quebrar esse ritmo hipnótico com os 7 princípios, com a definição também de propósito. Ele já disse que é o primeiro, e há ainda 6 princípios que podem. Primeiro é escolher um propósito, é o primeiro, depois a autodisciplina e depois lidar com os fracassos, saber que os fracassos são temporários, como tudo aqui é temporário, que há uma semente de êxito em toda a diversidade. E agora aqui no 12º capítulo, ele está trazendo então os 4 últimos princípios, que são ambiente, tempo, harmonia e precaução. A última pergunta então aqui que ele fez como é que nesse vídeo anterior existe alguma saída para o alienado? Existe algum método pelo qual ele possa submeter-se às influências de um ambiente positivo? Ou seja, para que ele possa sair, deixar de se alienar, ele não pode, porque aqui ele estava mostrando como é que ele se submete às influências do ambiente negativo, faz com que ele continue alienado. Então o Napoleão Hill pergunta se existe uma forma dele se submeter às influências do ambiente positivo, e ele diz sim. Há uma saída para os alienados. Eles podem parar de alienar-se, assumir controle da própria mente e escolher um ambiente que inspire pensamentos positivos. Isto eles conseguem obter por meio da definição de propósito. Então aqui os 7 princípios, eles vão, acredito que um ajudando o outro. Se você não tiver o primeiro, você não pode estar combatendo então esse aqui que é o 4, que é a influência do meio. Então a gente consegue mudar, escolher um ambiente que vai nos inspirar positivamente, se a gente, de acordo com a nossa determinação, a nossa escolha de um propósito. E aí ele continua aqui. Isso é tudo o que há para eliminar o hábito da alienação? Esse hábito é apenas um estado da mente? Alienar-se nada mais é do que um estado negativo da mente, um estado de mente conhecido pela ausência total de propósito. Então ele aqui de novo dizendo, ele já falou quando o Napoleão Hill pediu para ele descrever como é o alienado, e uma das coisas que ele disse, entre outras coisas, ele disse ele não tem um propósito na vida. Que lá no livro Pense e Enriqueça também, ele diz que a primeira coisa é ter um propósito definido. Se a gente quiser enriquecer, e esse enriqueça não é só financeiramente, é para todos os setores, há que se ter um propósito definido que, de acordo com ele, tem que ser uma obsessão. É aquilo que a gente vai dormir pensando, passa o dia pensando e acorda pensando. E age para que aconteça, busca saber o que cabe a nós fazer para que se torne realidade. Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamento positivos? O mais efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, por meio de um propósito definido. Ele explica bem isso, essa aliança de mentes, está se associando mentes que estão buscando o mesmo propósito. Tanto isso funciona também para o lado negativo, né? Mas aqui ele falando para o lado positivo, ele fala ali no livro Pense e Enriqueça também no momento da independência dos Estados Unidos,
que até aqui ele falou também um pouco, que foi um grupo de pessoas, se não me engano, 56 homens que se reuniram e então abrigaram então esse desejo, eles tinham esse propósito definido, que era a independência, e o próprio diabo aqui dizendo que foi isso que não deixou que ele colocasse os Estados Unidos na mão de um ditador. Então a importância de se estar se unindo a um grupo com o mesmo objetivo, e aí eu acredito que venha também aquela parte, ele já falou disso aqui, ele vai se repetindo, e acho que é interessante para que fique bem claro para a gente, aquela parte então que Jesus Cristo também disse, onde houver um ou mais com o mesmo objetivo, e é óbvio, ele nem precisava dizer, porque ele ia dar luz, um objetivo positivo, eu também estarei entre eles, e olha que força, né, que a gente tem. Aquela coisa, a união não faz só açúcar, né? Esse tipo de aliança é conhecida como mastermind. O mastermind consiste na associação de indivíduos cuidadosamente escolhidos, cada qual enriquecendo essa aliança com algum conhecimento, experiência, educação, plano ou ideia, especialmente habilitados para fazer com que o objetivo de cada um seja atingido por meio de um propósito definido. Olha, gente, e foi mais ou menos com esse objetivo também que eu resolvi. Eu vou começar a fazer as minhas leituras no YouTube. Assim, quem sabe eu não consigo encontrar a minha gangue, eu não consigo encontrar pessoas que estejam com o mesmo objetivo que eu, e nós possamos ir juntos, assim, ninguém largando a mão de ninguém. É isso que ele está dizendo, que é dessa forma que a coisa acontece, né? Porque sozinho a gente... Uma andorinha sozinha não faz verão, não é? Os líderes mais bem-sucedidos em todos os momentos da vida buscam o auxílio desse tipo de influência do meio, feita especialmente para servi-los. Realizações fantásticas são impossíveis sem a cooperação amigável de outros. Para colocar a verdade de outra forma, pessoas bem-sucedidas devem controlar o ambiente delas, garantindo assim manter total controle contra a influência das forças negativas do meio. Então, se queremos controlar as forças negativas, temos então que controlar o nosso próprio ambiente, nos associando a mentes que têm o mesmo propósito definido que o nosso, fazer o mastermind aqui então. A responsabilidade que as pessoas têm com os pensamentos, com os parentes, faz com que seja impossível para elas evitar a influência de um ambiente negativo? Nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar seu privilégio de construir seus hábitos de pensamento em um meio positivo. Por outro lado, cada ser humano tem o dever de remover do seu ambiente toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver hábitos de pensamentos negativos. Aí então, ninguém tem qualquer grau de responsabilidade que possa roubar o privilégio de construir os próprios hábitos de pensamento positivo. Não é possível, então, nenhum ser humano deve a outro ser humano qualquer grau de responsabilidade que possa roubar esse privilégio que ele tem de construir o próprio hábito de pensamento. Ele não pode dizer, eu estou pensando negativo porque meu pai mandou, minha mãe que quer assim, é o meu irmão que é negativo. Não, é ele próprio, ele não pode passar isso para outro como responsabilidade de um outro ser humano, isso pelo menos que eu entendi. E por outro lado, cada ser humano também tem o dever de remover do ambiente dele toda e qualquer influência que possa, ou seja, ele não pode dizer que ele está pensando negativo porque o outro está influenciando o que ele pensa, ele se deixa influenciar, se ele baixar a vibração dele na vibração do outro, e ele também tem o dever de remover
do ambiente dele, toda e qualquer influência que possa remotamente desenvolver esses hábitos negativos, ou seja, saber escolher quais são as nossas companhias. Acredito que é isso que ele está dizendo. Se aqueles que nós estamos, diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Acredito que é um pouco assim, porque não é que seja bom ou ruim, é vibração. É cada um num momento de consciência, de expansão de consciência, e cada um vibrando naquele grau da expansão da consciência dele naquele momento. Se a gente vai se ligar a quem está vibrando mais baixo, então é para isso a gente vai ter pensamentos negativos também. É por isso que ele está dizendo aqui, para que se ligar, fazer uma aliança amigável, que obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo por meio de um propósito definido, e nesse caso um propósito positivo. Essa não seria considerada uma filosofia de sangue frio? Somente os fortes sobrevivem. Ninguém consegue ser forte sem remover toda e qualquer influência negativa de si mesmo que possa, de alguma maneira, desenvolver hábitos de pensamentos negativos. E aqui eu acredito que passe também por a gente estar se acordando para dogmas e para crenças que nos foram passadas, acredito. Se a gente fica ali, como ele disse que há que se fazer ali no passado, quando ele falava das mudanças que deve ser feito na escola, fazer a criança ter primeiro, respeitar ela própria, entender o íntimo dela primeiro e saber que aquele saber que está dentro dela, se tem ali alguém dizendo para fazer alguma coisa, mas o saber dela está ali batendo, não é isso não deve ser a maneira certa de fazer, que ela dê atenção a esse saber, que é a centelha divina ali dela, que nós todos somos animados pela centelha divina, que depois é recoberta pelo ego, pelo que eu entendi. E aí é ele que depois quer nos afastar, porque aí ele só quer pro umbigo dele, né? E aí, então, nesse caso, se a gente fizer, eu acredito que se a gente também ficar ali guardando dogmas e crenças negativas que a gente, no fundo, a gente sabe que não deve estar certo, mas porque a gente não quer magoar quem nos passou, que também passou porque não entendeu, não foi por maldade, aí então a gente vai continuar nessa roda de estar alienado a ele e passar do berço ao túmulo na falta e na escassez. Se a gente quer sair dessa roda de falta e escassez e passar a fazer parte daqueles 2% que ele diz que são os únicos que são desalienados e vivem a vida que Deus está sonhando para eles, então há que se fazer que ter esse sangue frio, como o Napoleão Hill está dizendo aqui. Hábitos de pensamentos negativos resultam na perda do privilégio da autodeterminação, independentemente do que ou quem possa causar esses hábitos. Hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados pelo indivíduo e devem ser feitos para servi-lo na busca por seus propósitos e metas. Então, hábitos de pensamentos positivos podem ser controlados, e isso deve ser feito para servir na busca dos propósitos e metas, porque é a gente que controla qual é o hábito que a gente vai deixar que nos escravize. Og Mandino diz no livro Universidade do Sucesso que a gente faz o hábito e depois se escraviza a ele. Hábitos de pensamentos negativos controlam o indivíduo e o privam do privilégio da autodeterminação. Exatamente aqui o que ele está dizendo. Hábitos positivos podem ser controlados pelo indivíduo, já os hábitos de pensamento negativo controlam o indivíduo. Quer dizer, então, que quando aquele que é positivo, então ele está sendo, nós somos os senhores, aquela coisa, eu sou o capitão da minha alma, senhor do meu destino, senhor, senhora do meu destino. E então, já se é o negativo, são eles que controlam, porque aí não é a gente que está o controle, nós passamos o controle para o diabo. E quando a gente está com a nossa centelha divina no controle, ela já disse, ela mostra o caminho, somos nós que navegamos.
Deduzo, baseado em tudo o que você diz, que todos aqueles que controlam as influências do meio pelo qual os hábitos de pensamentos deles são construídos, são mestres de seus destinos no planeta e que todos os outros são dominados por seus destinos terrenos. Estou fazendo essa afirmação de forma correta? Perfeitamente. Exatamente o que ele aqui, o Napoleão Hill, mastiga tudo, gente. Exatamente, se a gente no final chegar e disser, não entendi, então é porque a gente não estava ainda disposto a entender, né? Que a gente capta quando capta, né? O que estabelece os hábitos de pensamento de uma pessoa? Todos os hábitos são estabelecidos devido a desejos ou motivos inerentes ou adquiridos. Desejos ou motivos inerentes, eu acho que é o que vem de dentro, ou aqueles adquiridos, aqueles que vieram no pacote. Quais sejam os hábitos, são os resultados de alguma forma de desejo definido. Por isso tão importante, então, ter a nossa definição de propósito. O que ocorre com o cérebro físico enquanto uma pessoa está formando hábitos de pensamento? Os desejos são impulsos de energia organizados chamados de pensamento. Ó, gente, aqui é bem complexo, ele vai falar do cérebro, então vamos prestando bastante atenção para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Então, os desejos são impulsos de energia organizados, são chamados de pensamento. Desejos que são mesclados com sentimentos e emoções magnetizam as células cerebrais nas quais eles estão armazenados e preparam essas células para que sejam assumidas e direcionadas pela lei do ritmo hipnótico. Então, esses desejos, depois que eles são ali misturados com sentimentos e emoções, eles magnetizam essas células cerebrais e preparam elas para que elas sejam assumidas e direcionadas pelo ritmo hipnótico, que é o que faz a natureza transformar em realidade. Quando qualquer pensamento aparece no cérebro ou é criado lá, é misturado com os sentimentos puros da emoção do desejo. A lei do ritmo hipnótico começa a agir e de uma vez por todas começa a traduzir isso no seu equivalente físico. Então, qualquer pensamento que aparece lá no cérebro ou é criado lá, e é interessante ele dizer aqui, aparece porque nós somos super influenciados, como a gente está nesse campo eletromagnético, a gente tem o campo dos nossos próprios pensamentos desde o início ali do nosso começo, é a forma que eu entendo, e também de todos os outros pensamentos. Então a gente pode estar captando pensamentos que não são nossos. Então acredito que é isso que ele está dizendo aqui quando ele diz aparece no cérebro, ou então que são pensamentos genuínos, que são, a gente tem os nossos próprios pensamentos também, né? Eles são misturados então com os sentimentos puros da emoção, do desejo, e então a lei do ritmo hipnótico começa a agir, e de uma vez por todas ela começa então a transformar isso em realidade. Pensamentos dominantes, que por sua vez agem inicialmente pela lei do ritmo hipnótico, são aqueles que estão mesclados com desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição dos mesmos pensamentos. Então, os hábitos são a repetição do mesmo pensamento, e a gente potencializa isso, então, se a gente misturar isso com as emoções. Então, os pensamentos dominantes que agem, que se transformam em realidade, que a lei do ritmo hipnótico transforma em realidade, são aqueles que estão mesclados com os desejos mais profundos e com os mais intensos sentimentos envolvidos. Quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Os 10 motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para ações são estes: desejo por sexo e amor, desejo por alimento, desejo por autoexpressão espiritual, mental e física, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo por poder sobre outros, desejo por riquezas materiais, desejo por conhecimento,
desejo de imitar outros, desejo de se sobressair sobre outros, os 7 medos básicos. Os 7 medos básicos ele passa ali no livro Pense e Enriqueça. Entre eles está o desejo, está o medo da morte, o medo da doença, o medo da perda do amor, deixa eu ver se vou lembrar todos, o medo da crítica, falta aí mais 2, medo da pobreza, 5, faltam 2 então. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. Então aqui ele passando então os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento, porque um desses desejos, digamos que a gente está com desejo por alimento, a gente começa então a pensar em comida, a gente começa, a gente vai ficar repetindo aquilo, pensando aquilo, pensando aquilo, pensando aquilo, né? Estes são os motivos então principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. E os desejos negativos, tais como a ignorância, a ganância, a inveja, a avareza, o ciúme e o rancor. Esses sentimentos negativos não são expressados mais frequentemente do que qualquer um dos sentimentos positivos? Todos os desejos negativos não são nada exceto frustrações de desejos positivos. Eles são inspirados por alguma forma de derrota, fracasso ou negligência por parte dos seres humanos em se adaptarem às leis da natureza de forma positiva. Então, ele dizendo aqui que o negativo, ele não é nada senão nada exceto frustração de desejo positivo. E aí, voltando ali no que o professor Hélio Couto disse, não existe o bem, não existe o mal, existe a ausência do bem. Então, os desejos negativos, eles não são nada exceto frustrações de desejos positivos. Então a gente não conseguiu realizar um desejo, uma coisa que a gente queria muito, que era positiva, aí então a gente cai em um desses que é rancor, inveja, avareza, ciúme. Esse é um novo ponto de vista nessa questão dos pensamentos negativos. Se estou entendendo o que você disse, todos os pensamentos negativos são inspirados pela negligência ou fracasso de uma pessoa em se adaptar harmoniosamente às leis da natureza? Isso está correto? Isso está corretíssimo. A natureza não tolerará quaisquer inatividades ou vácuos de qualquer tipo. A Catherine Ponder, no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, ela fala um pouco sobre uma das leis dinâmicas, é a lei do vácuo. Ela disse que se a gente quiser que a natureza preencha com alguma coisa, a gente deve fazer o vácuo, a gente deve fazer espaço. E aqui então ele dizendo que a natureza não tolerará quaisquer inatividade ou vácuos de qualquer tipo. Ela não gosta de local vazio. Se a gente está ali sem atividade ou então a gente deixou um vácuo, vai ser preenchido. Todo o espaço deve ser, e na verdade é, preenchido com alguma coisa. Tudo nesta existência, tanto na natureza física como espiritual, deve ser e estar em constante movimento. O cérebro humano não é exceção a essa regra. Ele foi criado para receber, organizar, especializar-se e expressar o poder do pensamento. Quando o indivíduo não usa o cérebro para a expressão de pensamentos criativos e positivos, a natureza preenche o vácuo, forçando-o a agir em cima de pensamentos negativos. Uau! Aquela coisa que ele fala também no livro Pense e Enriqueça, que a vida é um jogo de xadrez ou de dama com o tempo, em que se a gente não move as nossas peças, ele come as nossas peças. Se a gente não move as nossas peças em um ritmo esperado, se a gente fica ali procrastinando, pensando, aí então ele come as nossas peças. Então aqui, se a gente não preenche, é mais ou menos a mesma coisa que está dizendo, quando a gente não usa o cérebro para expressar o pensamento, para expressar pensamento criativo e positivo, então a natureza vai e preenche o vácuo, forçando a gente agir em cima de pensamentos negativos. Não pode haver indolência ou inatividade no cérebro.
Entenda esse princípio e você terá um novo e importante entendimento sobre as influências que o ambiente exerce nas vidas dos seres humanos. Então ele falou ali sobre a influência do ambiente um pouquinho antes no vídeo anterior, então aqui isso é interessante também, não pode haver indolência ou inatividade. Aí se a gente entende isso, a gente vai entender também a influência que o ambiente exerce na vida dos seres humanos. Você entenderá melhor também como a lei do ritmo hipnótico opera, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento. O professor Hélio Couto diz que quando a gente chega ali no 6º degrau, que a gente já entendeu isso, a gente já está vivendo aquela vida que Deus sonhou para a gente, que o que se espera da gente é agir, e agir para ajudar o outro a entender isso. Porque o todo, como ele chama, Deus, ele não para, o movimento é o que alimenta, é o caos que faz com que tudo aconteça o tempo todo. Então, o movimento é a coisa que acontece o tempo todo. Então, se a gente está jogando aí o jogo da vida e a gente resolve que a gente vai parar, a gente está totalmente... como se fosse uma corrida ali, a gente resolve parar no meio, a gente vai provocar até acidente. Então a vida tem que nos empurrar, e ainda que seja que tenha que ser por baixo ali dos obstáculos que deveria pular, como na forma negativa, uma forma analogicamente falando de uma corrida, a gente tem que sair da frente, porque senão a gente vai atrapalhar. Tanto a gente como os outros, acredito, uma forma de estar fazendo uma analogia. Por meio de alguma forma de expressão de princípio, tanto negativos como positivos. Ou então você vai entender melhor a lei do ritmo hipnótico, sendo ela a lei que mantém tudo e todos em constante movimento, por meio de alguma forma de expressão de princípios, tanto negativos como positivos. Então a vida não está, a gente tem que estar em movimento, e aí se a gente se recusa a mover ali da forma positiva, a vida então nos obriga, como ele está dizendo aqui, a ir então pelo negativo. A natureza não está interessada nesse tipo de moral, ela não está interessada no certo ou no errado, ela não está interessada na justiça ou na injustiça. O interesse dela é unicamente de forçar tudo a expressar a ação de acordo com a sua natureza. Ou seja, não sair, como ele está dizendo, não ficar ali no vácuo, não ficar no... A natureza, ela não tolera qualquer tipo de inatividade. Essa é uma interpretação muito reveladora da forma como a natureza se comporta. A quem devo solicitar corroboração das suas afirmações? Aos homens da ciência, aos filósofos, a todos os pensadores deste mundo. Por último, às manifestações físicas da própria natureza. A natureza não tem nada parecido com matéria morta. Cada átomo da matéria está em constante movimento. Toda a energia movimenta-se contínua e constantemente. Não existem espaços vazios em lugar algum. O tempo e o espaço são literalmente manifestações do movimento com tal grandeza de velocidade que não pode ser medida pelos seres humanos. Então aqui ele dizendo, ele pergunta para quem pensa que não era, que eu estava dizendo não é certo, que basta então estar perguntando, vendo a ciência, filósofos e as manifestações físicas da própria natureza, que nada fica parado. Ou seja, não tem um ano que não tem, vamos ficar só no verão, então não vamos vir o inverno, a gente está... Não vamos as árvores, especialmente nos hemisférios onde é bem mais acentuada cada estação, as árvores não vão perder as folhas no inverno, não, vamos ficar com essas mesmo, para o verão chega a gente já vai estar assim. Não, tem movimento, eu acredito que é isso. Por tudo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas. Eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão aqui. As fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas.
Todo o cérebro de um adulto normal é um portal em potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Todo o cérebro de um adulto normal tem dentro do mecanismo dele a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. E é isso que traz todo o alento, né, gente? Olha aqui, então a inteligência divina, além de estar nos habitando, ainda colocou essa máquina fantástica. Ali no livro Pense e Enriqueça, ele traz um capítulo só sobre o cérebro humano, e ele dizendo então que todo o cérebro de um adulto normal tem dentro do mecanismo dele a possibilidade de se comunicar diretamente com a inteligência infinita, a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. E foi isso que o Napoleão Hill mostrou aqui na prática também, que aconteceu com ele aqui no início do livro, quando ele ali todo caindo em picos e vales, como diz o livro do Spencer Johnson. Eu fiz uma série também aqui, eu deixo se você quiser ver, super interessante, que a vida é feita de picos e vales. Ele ali então passando por todos esses reveses da vida, onde ele na prática experimentou o que ele diz. Por isso ele diz com propriedade: há uma semente de êxito equivalente em todas as adversidades, e esse é um dos princípios, dos 7 princípios, para que a gente possa quebrar a lei do ritmo hipnótico e sair das garras do diabo. E isso ele mostra na prática como é que ele fez então. E aí ele acessou o outro eu dele, que é como ele chama, a centelha divina, e é como ele diz aqui, que é essa inteligência infinita, que é a fonte de onde provém todo o conhecimento que existiu, existe e existirá. É aquela presença então infinita, a centelha divina, que pode nos guiar para a gente viver essa vida de abundância e plenitude em todos os setores, pois é esse o nosso destino divino. E é dessa forma então ele diz aqui, porque pelo que você está dizendo, uma pessoa é forçada a concluir que as fontes de conhecimento são chocantemente limitadas. Uma pessoa é forçada a concluir as fontes desenvolvidas de conhecimento são limitadas, mas todo o cérebro de um adulto normal é um portal potencial para todo o conhecimento que existe através dos universos. Então está tudo à nossa disposição, desde que a gente se conecte com essa força. E o que ele diz que é possível, que faz com que a gente se conecte com ela, é a mesma ferramenta que faz com que a gente possa estar então derrotando o diabo, que é essa ferramenta que a gente utiliza para construir o sucesso, que é ela que nos leva a ter essa conexão direta com essas forças irresistíveis do universo, que nos apoiam e apoia aqueles que não estão alienados, aqueles que sabem que fracassos e derrotas são experiências meramente temporárias, até porque tudo aqui é meramente temporário. E fracassos e derrotas, como ele disse aqui em algum dos vídeos anteriores, podem ser vistos até como bênçãos para nos fazer mudar, quebrar a lei do ritmo hipnótico, sair das garras do diabo e tomar de volta a nossa mente e passar para as mãos da centelha divina, dessa fonte então que irresistível do universo, que nos apoia então a viver a vida que Deus está sonhando para a gente. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura assim como eu estou gostando. Nós estamos então aqui no 12º capítulo, onde ele está discorrendo sobre os 4 últimos princípios que fazem quebrar a lei do ritmo hipnótico, e então faz a gente conseguir ser mais esperto que o diabo, como ele está prometendo nesse livro. E dessa forma, então, a gente vai conseguir estar alcançando essa realização pessoal, buscar sucesso e a felicidade, que está todo mundo em busca. Eu espero que vocês estejam já sentindo que isso é possível, e que vocês estejam gostando do livro, que vocês estejam gostando também da forma como eu estou comentando. Se vocês não concordarem com alguma coisa, pode dizer aí para mim nas mensagens. É só a forma como eu entendo. Como eu ia estar lendo sozinha mesmo, eu pensei, vou ler aqui no YouTube, que assim ajuda também algumas pessoas que talvez nem fossem tomar conhecimento desse livro, né?
que, como ele disse, depois que a gente terminar ler essa entrevista com o diabo, a gente vai saber mais sobre Deus e tudo que a gente quer saber mais sobre Deus, não é? Então eu espero que vocês estejam gostando e espero vê-los no próximo vídeo. Obrigada, tchau!